Olá. Então, depois de ter feito aquela simulação de lente, de espelho, aliás, vamos fazer agora de uma lente côncava, que vai também servir para lente convexa, feito algumas modificações. Então, vamos começar novamente montando aqui nossos eixos. Então, a gente não vai usar o eixo do GeoGebra, a gente vai fazer um. Então, fazemos aqui. A gente não precisa mais desses pontos. Assim. E aí então posso tirar o eixo, deixando apenas as retas que a gente criou. Vamos criar alguns pontos. Então aqui o centro óptico, né, na união entre os dois eixos. Vamos criar o foco, aqui o foco imagem, o foco objeto, aqui o foco imagem e os dois antiprincipais. Então vamos definir cada um deles. O foco vai ser sempre nossa orientação. Isso aqui então a gente vai mexer livremente aqui nesse eixo. Esse foco lá de cá, vamos chamar isso aqui de F1, F underline 1. Esse aqui é o F2. Ele vai ter o seguinte, a posição X dele vai ser menos o X do F1, que ele vai ter então, a mesma distância aqui em relação à origem, só que está para o outro lado. Se eu inverter, ele inverte também. O antiprincipal, ele é duas vezes o x do F1 e os y0. Esse aqui, mesma coisa. Só que esse é do F2. Então, ele é duas vezes o x do F2, y0. Vamos mudar o nome direitinho. Isso aqui, então, vai ser o antiprincipal 1 e o antiprincipal 2. Tá. Então, tudo aí. Vou mover esse, os outros movem de acordo. Como esse, só para a gente sempre lembrar, deixar ele um pouco maior, vermelho aqui, que eu já sei que esse eu posso mover, os outros são dependentes. Então vamos lá, traçando aqui o nosso objeto, mesma coisa que o outro. Esse aqui então eu quero que o F seja mudado, a posição do F mude de acordo com o G. Então o X dele é igual a do G, só que a posição Y é 0. Ok? Então tá. Então agora ele mexe de acordo. Tá. Então, considerando aqui uma lente convergente, a gente sabe o seguinte: quando o raio de luz for paralelo ao eixo, então raio de luz paralelo, quando ele convergir, ele vai convergir para esse foco aqui. Tá? E depois, esse aqui que passar no centro óptico, ele não sofre desvio, ele passa direto. Né? Então a imagem vai ser formada aqui. A gente pode desenhar os outros raios. Os outros raios é o seguinte: se o raio de luz passa nesse foco, marco aqui o espelho, ele passa paralelo ao eixo principal. Então está lá certinho. Aqui certinho passando. Então a nossa imagem está formada aqui. Esse ponto vai ter o mesmo x que o y, que é o que foi criado, aquele último ponto ali, só que y é 0. Então agora, mexendo aqui, a imagem vai formando. Imagem real, virtual. Isso aqui é uma imagem real menor que o objeto. Né? Conforme vou aproximando a imagem, vai ficando maior. No foco, a imagem não é formada. Depois que a imagem passa a ser virtual. Tá? Se eu altero aqui o foco, os raios não ficam bem certinhos, mas a definição da imagem fica. Passando o foco para cá, a imagem passa a ser uma lente do tipo convexa, né? Divergente, aliás.
o espelho convexo, mas a lente é divergente. Então, aqui fica uma imagem sempre virtual, menor que o objeto, de direita, né? Então, se eu passo para cá, como a gente tinha criado mesmo, então tá lá, os tipos da imagem de acordo. Então, novamente, eu vou dar uma limpada aqui, vou dar uma organizada e já mostro para aí. Eu já ajustei aqui as cores, ele arrumadinho. Então tá aqui, nesse caso está uma lente do tipo convergente, né? Então raio de luz vindo aqui para o foco, o outro vindo, esses raios não se encontram, mas o prolongamento encontra, fazendo uma imagem virtual aqui. Imagem no foco lá não forma imagem, aqui vai fazendo uma imagem real menor que o objeto, né? Se eu jogo o foco para o outro lado, ela se transforma em uma lente divergente, né? Então aqui fazendo sempre uma imagem menor e virtual, né? Mas sempre real, virtual, menor, lente divergente. Se eu jogo para cá, uma lente convergente novamente. Então, aí tem, né? Faça aí direitinho essas cores, muda as cores, muda tudo.